Olá, Alfredo aqui, pelo Estatisticamente Correto. Recebi um vídeo no começo do mês, que está circulando aí pelo WhatsApp, de uma colunista da Gazeta do Povo, fazendo muitas confusões sobre os dados de óbitos pelo coronavírus que estão registrados ali no portal da transparência dos cartórios. É, Esse vídeo eu resolvi fazer justamente para tirar algumas dúvidas e esclarecer algumas confusões muito comuns com esse tipo de dados, tá certo? Os cuidados que a gente deve tomar. Como é que estão os subregistros, subregistros, as doenças de outras causas, o que estão cometendo de erro nas análises desses dados dos cartórios. Depois da vinheta, fica aí. Para começar, já curtiu, já se inscreveu no canal? Então curte, se inscreve aí no nosso canal. Primeira coisa, antes de mostrar os gráficos aqui, com os dados de óbitos de coronavírus, até para contestar o que foi dito pela colunista, eu vou fazer uma pequena observação. Os dados do cartório, no registro, devem ser vistos com muita cautela. Ela até no final desafia, perguntando se você confia mais nos dados do cartório ou nos dados das secretarias dos estados. Eu realmente confio mais nos dados do cartório, é verdade. Os dados do cartório são menos difíceis de serem distorcidos, ali vai estar o registro de óbito mesmo da pessoa, não tem como criar número, não tem como criar óbito, não tem como inventar coisa, né? Então, ali é uma contagem de óbitos e eles vão verificar se nesse registro de óbito consta o coronavírus. Mas qual é o cuidado que deve ter nesses dados cartórios? Os dados consolidados do cartório do Brasil todo demoram para aparecer no portal da transparência. Algumas vezes, dados aparecem 2 meses depois do dia do óbito ou do dia do registro até mesmo, né? Primeiro que já tem uma demora do óbito até o registro. Por exemplo, se uma pessoa falece no sábado, obviamente não vai ter o registro do óbito lá no cartório já no sábado. Então já começa aí um atraso pequeno. Eu vou até falar depois, no portal da transparência tem a data de óbito e a data de registro. E às vezes a colunista cita a data de registro, eu acho que ela está falando da data de óbito, mas enfim, daí a gente vai falar depois. Mas o cuidado que tem que ter é justamente com essas datas que estão muito próximas do dia de hoje. Hoje, por exemplo, que eu estou gravando esse vídeo, é dia 22 de agosto. Ela aparentemente, eu recebi esse vídeo no dia 7 de agosto e ela cita dados ali do dia 29 de julho. Então, muito provavelmente esse vídeo que ela gravou essa colunista gravou foi depois do dia 29 de julho, entre o dia 29 de julho e o dia 7 de agosto. E eu vou mostrar até depois, alguns dados já mudaram, então é só para chamar atenção para isso. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com dados de 2 meses para trás. Eles talvez estejam incompletos, talvez não estejam totalmente registrados ali no portal da transparência. Então, eu vejo muita gente pegando os dados de óbitos nos últimos dias lá pelo portal da transparência para justificar que a gente já passou por um provável pico da doença no Brasil como um todo. É perigoso isso, porque aquela queda que tem no final de óbitos, se você deixa até o dia por exemplo, de ontem, dia 21 de agosto, é mais porque os dados de lá estão incompletos do que realmente por causa do fim da doença. Então, eu queria fazer esse pequeno parêntese que vai servir para toda análise dos outros pontos que são citados lá e alguns outros pontos que estão sendo circulados aí em outros vídeos aí que estão sendo virais. Para começar aqui, né, eu vou mostrar o gráfico que eu tinha feito lá para o meu Instagram, Estatisticamente Correto, mostrando justamente esse atraso do registro lá no portal de transparência dos cartórios, tá bom? Bom, aqui lá na época eu tinha pegado o dia 10 de maio e aí depois eu percebi que o dia 10 de maio ia ter também um outro problema. O dia 10 de maio foi um domingo, é só vocês olharem no calendário de vocês. Então, mesmo com o passar do tempo, a gente vai ver um aumento no número de óbitos, mas esse aumento não será tão intenso porque, como se trata de um domingo, o registro, eu estou pegando aqui, veja aqui a data de registro, não a data do óbito, o registro de óbitos nos cartórios vai ser bem menor, tá certo? Eu não trabalho em cartório, não sei nem
como é que tem registro de óbitos no sábado e no domingo. Quem puder me dar essa informação seria ótimo, mas enfim. Eu peguei aqui o dia 10, e no dia 10 do 5, olhando um print do dia 11 de maio lá no portal da Transparência, estavam constando 57 óbitos com suspeita de coronavírus naquele dia, dia 10 de maio. Só para efeito de comparação aqui, o dia 8 do 5 era uma sexta-feira. E aqui na sexta-feira, no dia 8, estavam sendo considerados 400 registros de óbitos por coronavírus, tá certo? Veja que eu estou pegando a data de registro do óbito, não é nem a data de óbito. A data de óbito tem um atraso maior ainda, tá certo? Bom, vamos lá. Passando aqui para outro print aqui no dia 12 do 5, esse print foi tirado um dia depois no mesmo site, tá certo? Olha o que acontece com os óbitos no dia 10 do 5. Aumenta para 211. Os óbitos aqui no dia 8 do 5 aumenta para 600, né? 600 óbitos, aumenta quase 50%. Isso, os óbitos no mesmo dia, só de ter virado do dia 11 para o dia 12 do 5. E assim vai acontecendo. Dia 15 também, mesma coisa, aumenta os óbitos aqui no dia 10, aumenta os óbitos aqui no dia 8, vai para 700, tá certo? E o último dia que eu tinha tirado o print, dia 18, aumenta os óbitos também no dia 10 para 295, aumenta os óbitos aqui também um pouquinho, né? Não dá nem para perceber a diferença. Do dia 10, eu não tiro, do dia 8, não tirei o print, mas está um pouquinho acima ali dos 700, indo para a linha dos 800 óbitos naquele dia, na sexta-feira. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque os registros eles entram com muito atraso. Eu já identifiquei registros de 60 dias para trás sendo alterados assim na quantidade, porque realmente municípios menores e tudo mais, esses dados demoram muito para serem consolidados e para constar aqui no portal da transparência. Então, tem que ter um cuidado tremendo com esse tipo de dado do portal da transparência. São dados confiáveis? São, mas eles precisam ser bem utilizados também. Bom, o primeiro comentário que eu já comecei a ficar meio atento lá da colunista é sobre a questão de diariamente a gente vê aí o número de óbitos por coronavírus acima de 1.000, né, óbitos, registro de mais de 1.000 óbitos por dia, tem dia que dá 1.400, 1.300 óbitos, e ela contesta falando que lá no site do cartório esses 1.000 óbitos não foram observados, e ela até comenta, já passo pulando um pouco um vídeo lá no final, ela comenta até sobre a questão do pico da doença, que, na opinião dela, teria ocorrido no final de maio, começo de junho, tá certo? Bom, só para comentar aqui sobre os 1.000 óbitos. Teve dia que morreram mais de 1.000 pessoas? Teve. Aqui, pegando aqui a série de novo, que já devem estar com os dados diferentes do dia que a jornalista entrou. Se a gente pegar aqui o dia 21 de julho, alguns dias antes, provavelmente, do dia que ela fez o vídeo, o total de óbitos aqui está de 1.017 óbitos. Ela cita lá no vídeo que o dia que tinha tido mais óbitos tinha sido, se não me engano, no dia 25 de maio. Ela cita 997 óbitos. Hoje, veja bem, ela gravou esse vídeo em agosto, e no começo de agosto, ou nos últimos dias ali de julho, né? Então, dados de 2 meses atrás, olha só, dia 25 do 5, mudou pouco, mudou só um óbito, mas mudou. Então, tem que tomar esse cuidado, que eu falei, tem que tomar muito cuidado com dados de 2 meses para trás de coronavírus. Aí tem aqui o registro de 998 óbitos. Aí ela alega, inclusive, que o pico da doença aqui no Brasil teria sido nesse mês de maio, justamente porque ela enxergou lá naquele dia uma queda, que é aquela queda que acontece muito mais por aquele motivo que eu falei. Os dados de muitos cartórios demoram para ser enviados para esse portal da transparência. Então, você pega aqui 2 meses para trás, hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 22 do 8, pega até dia 22 do 6 aqui, eu até pegaria mais, mas já começa a mudar pouco. Do dia 22 do 6 em diante, esses dados não são completos, muito provavelmente. Está faltando ainda alguns óbitos entrarem aqui. E mesmo faltando alguns óbitos, há um registro aqui no dia 21 de julho desse ano,
há um registro de 1.017 óbitos, ou seja, mais do que os 1.000 óbitos que ela alega não ter por causa do dia que ela entrou no site. Você provavelmente que está entrando agora, eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo no YouTube, o link do Portal da Transparência. Você que está vendo o vídeo algum outro dia, que não seja dia 23, mais para frente, sei lá, talvez em setembro, você pode entrar no Portal da Transparência e você vai ver que muito provavelmente esse número aqui do dia 21/7 não vai ser esse 1017. Eu seria capaz de apostar com vocês que não seria exatamente esse número, tá certo? Então, muito cuidado com essa afirmação de que o pico da pandemia já passou, porque você está observando essa queda aqui no final, por exemplo, nesses últimos dias, porque esses dados aqui não são confiáveis. Então, até esse período aqui, que nem eu falei, até esse período aqui do 22/6, daqui para frente, essa curva aqui ainda não é confiável totalmente, porque não são dados completos. Esses números de óbitos daqui para frente eles podem aumentar, tá certo? Realmente, aparentemente, até o dia 22/6, o pico parece ter sido ali no final de maio, mas a gente já viu aqui que a média móvel mesmo já chegou a um valor de 940 e pouco, bem próximo aqui da média móvel de maio, né, do final de maio e começo de junho, já chegou bem próximo desses 950, com os dados incompletos. Esse número de óbitos muito provavelmente ainda vai aumentar. O perigo de fazer uso desses dados incompletos, eu vou pegar a própria fala da colunista afirmando sobre o número de óbitos do dia 29 de julho. Ela cita lá para poder comparar os dados das secretarias de Estado e os dados dos cartórios. Ela cita que no dia 29 de julho, o Ministério da Saúde, né, com a consolidação, né, de todos os dados das secretarias de Estado, registrou 921 mil, notificou, né, publicou 921 óbitos nesse dia, dia 29 de julho. E ela até comenta de forma correta que aquilo lá se trata de notificações naquele dia. São notificações que as secretarias fizeram ao Ministério da Saúde naquele dia 29 de julho, não necessariamente a pessoa morreu naquele dia. E ela contesta, falando que no cartório, no mesmo dia, ela observou no dia que ela gravou o vídeo, que eu não sei qual é, não fica claro ali, ela fala que morreram 304 pessoas, de acordo com os dados do cartório. Ora, eu estou entrando aqui hoje, dia 22/8, alguns dias depois, e o total de óbitos do dia 29/7 já não é os 304 que ela tinha encontrado naquela vez, porque os dados de quando ela entrou estavam incompletos e continuam incompletos, tá certo? Esses 917 ainda não são dados completos. Muito provavelmente são mais do que 917 óbitos, porque estamos aí falando de um período de menos de um mês para trás. Então, muitos cartórios ainda não passaram os dados para esse portal da transparência. E se a gente pegar aqui a data de registro, né, que seria diferente, ela não cita se ela está pegando esse 304 número de registro ou de óbito, porque aqui tem os dois dados. No dia 29/7, o total de óbitos está de 1.107 de registro. Foram registrados, então, nesse dia, nos cartórios, 1.107 óbitos, né? Eu não estou afirmando que a colunista está mentindo, nem nada disso. Eu só estou falando do cuidado que tem que ter com os dados que você está utilizando. Ela até pergunta, ela até afirma no final da questão da confiança que eu comentei, ela fala que os dados dos cartórios não tem erro. Realmente não tem erro, porque aqui são os dados de certidão de óbito, mas existe mau uso dos dados, né? Infelizmente, as pessoas não têm conhecimento de toda a característica do dado. Acontece isso não só com dados do cartório, mas, por exemplo, eu já vi muita pesquisa fazendo mau uso de dados do IBGE, das pesquisas da PNAD, do censo, pessoas usando regressão de uma forma totalmente errônea, desconsiderando algumas características do processo amostral e tudo mais. Então, você precisa ter um cuidado, saber qual foi a metodologia, qual a metodologia de coleta daqueles dados, nesse caso aqui dos cartórios, principalmente para saber sobre esse atraso, né, do registro no site mesmo do Portal da Transparência desses óbitos, mesmo de óbitos de dias passados. Bom, e por fim, existe muita confusão sobre esse negócio de subregistro e superregistro, né? Tem um pessoal
o que o pessoal chama de negacionista, né? Que está falando que houve uma redução das mortes por pneumonia, não sei o quê. A própria colunista ali cita essa redução de alguns óbitos de doenças respiratórias, né? Ela cita até também ataques cardíacos, enfim, AVC e outras doenças. Mas também tem a galera do outro lado, né, citando o aumento de óbitos por CIRAG no mesmo período. E esses dados também de óbitos por outras doenças, do jeito que está lá no site da transparência, que eu estou mostrando aqui, também exige um pouco de cuidado, justamente por causa dos dados incompletos de 2020. Então, eu particularmente prefiro sempre pegar esses dados no período, né, até de 22 de julho. Na verdade, eu até prefiro pegar esses dados aqui do começo do ano, tá? Porque às vezes característica do clima, às vezes o frio vem antes, ou o frio vem um pouco depois. Então, eu prefiro pegar esses dados de doenças respiratórias desde o começo do ano até os 2 meses da data que eu estou olhando. Hoje, dia 22 de agosto, que eu estou gravando, então eu prefiro pegar até o dia 22 de junho, que é quando os dados já estão mais ou menos completos. Então, não deve haver muito aumento de óbitos por essas outras, enfim, qualquer tipo de óbito, né? Qualquer doença, e aqui no caso por doenças respiratórias. Então, o que a gente observa aqui? Veja que há um aumento aqui nos óbitos de 2019 para 2020, no geral, isso dos demais óbitos no geral. Eu não estou desconsiderando toda essa parte aqui que vem as doenças respiratórias, né? Eu estou só considerando os demais óbitos, né? Os óbitos que não são por doenças respiratórias. Houve um aumento de 2019 para 2020 nesses óbitos. Por quê? Será que aqui um aumento significativo nas casas dos 20 mil, 15 mil óbitos a mais no mesmo período, comparando 2019 com 2020. 15 mil pessoas morreram a mais com outras doenças. E aí a colunista faz até a pergunta sobre a redução de óbitos de pneumonia, perguntando por que está acontecendo isso, e ela supõe que pessoas estão morrendo de pneumonia, estão sendo registradas como Covid. E aí eu até retruco para vocês essa pergunta: por que está acontecendo mais os demais óbitos? Em tese, assim, eu não sou especialista nisso, mas em tese alguns tipos de óbitos deveriam estar reduzindo, principalmente pela característica da quarentena, né? Alguns outros óbitos deveriam estar aumentando, com certeza. Por exemplo, suicídio, violência doméstica, muito provavelmente deve estar aumentando, mas esses óbitos são, eu não estou menosprezando esses óbitos, mas esses óbitos são muito pequenos perto do total de óbitos no Brasil todo. Então, tem que ser investigado por que está tendo esse aumento aí de 15 mil óbitos nesse ano, no período de janeiro até o dia 22 de junho. São 15 mil pessoas morrendo a mais por doenças que não estão sendo registradas como doenças respiratórias. Aí a gente vê aqui insuficiência respiratória, em 2019, no período de janeiro até 22 de junho, morreram 46.315 pessoas. E 2020 morreram 48.468. Mais um aumento aí no tipo de doença e insuficiência respiratória. E aí volta a pergunta, nesse caso pior ainda, por que está havendo um aumento numa doença que, em tese, como as pessoas estão se higienizando mais, estão se cuidando mais, por que está tendo esse aumento nos óbitos de insuficiência respiratória? Será que as pessoas não estão morrendo com o vírus e estão sendo registradas como meras insuficiência respiratória? Ela comenta lá da questão da pneumonia, e é verdade, em 2019 foram mais de 100 mil óbitos por pneumonia no período de janeiro até 22 de junho, e em 2020 há uma redução para 93 mil óbitos. Eu vejo isso principalmente pelo motivo que eu citei aqui anteriormente da insuficiência respiratória, particularmente. Em tese, essas doenças, assim, eu não sou médico, né? Eu não sou especialista nisso, mas em tese essas doenças respiratórias, assim, pensando logicamente, elas devem apresentar uma redução justamente porque as pessoas estão se cuidando mais com relação a isso. A gente teve campanha agora, por exemplo, de vacina de gripe, as pessoas se vacinaram mais nesse ano, né, com medo da gripe junto com o coronavírus,
do que em anos passados. As pessoas estão se cuidando mais, as pessoas estão se higienizando mais quando tem um contato com externo, né? As pessoas estão ficando mais em casa, né? Então você diminui qualquer contágio de qualquer gripe ou qualquer uma dessas doenças, até da pneumonia mesmo, que é transmissível, contagiosa. Então você, em tese, teria uma redução em todos esses óbitos, tá? Septicemia é a mesma coisa, se eu não me engano. Houve uma redução aí de 82.600 para 76.900, né? De 2019 para 2020. Mesma coisa. Eu prefiro atribuir essa redução ao fato de que as pessoas estão se cuidando mais, justamente com medo do coronavírus, tá certo? E aí a gente tem aqui mortes indeterminadas, né? 3.000 e houve um aumento para 4.400. É um aumento insignificante. Mas eu quero chamar a atenção para isso aqui. Uma causa de óbito muito pequena, mas chama atenção um aumento aqui. Foram registrados em 2019 675 mortes por síndrome respiratória aguda grave, que é esse CIRAG aí que está aparecendo. Já em 2020, no mesmo período, foi registrado mais que 10 vezes mais, né? Aqui a gente está falando de centenas de óbitos, aqui a gente está falando de milhares de óbitos, quase 10.000 óbitos de uma doença que no mesmo período costuma matar somente 600 pessoas. Isso você pode pegar 2018, 2000 e pouco. Não é uma doença que costuma matar muito. Esse aumento disparou para 9.332. Chama muita atenção a diferença, né, em termos relativos, de 2019 para 2020, muito provavelmente porque as pessoas estão tendo síndrome respiratória aguda grave, que se confunde muito com coronavírus. Então, elas devem estar tendo contágio aí de coronavírus, e mesmo assim, nos óbitos está sendo registrado a síndrome respiratória aguda grave. Então, infelizmente, né, eu nem gosto de falar sobre isso, mas infelizmente os dados aqui da transparência do registro civil mostram, nessa briga aí de subregistro e superregistro, parecem mostrar que está havendo um subregistro nos óbitos do país, principalmente por causa desses demais óbitos aqui, que a gente está falando aqui de um aumento de 15.000 óbitos de causas que não estão sendo registradas ali no cartório. Às vezes, isso aqui, inclusive, é porque não tem muita necessidade, o cartório não vê muita necessidade de registrar esses óbitos, tá? Teria até que ver se em alguma característica de algum estado em particular, tá, como diz, mais óbitos, mas aqui eu acho que é porque separou o que não é doença respiratória, né? Infelizmente, os dados parecem mostrar que os números de óbitos por coronavírus, de fato, devem ser maiores do que o que a gente está vendo aí notificado pela Secretaria de Estados e tudo mais. Por curiosidade aqui, só as causas cardíacas, eu não, como eu falei, eu não sou médico, não vejo muito motivo para redução ou aumento aqui por causa do coronavírus, mas talvez até seria bom ver prováveis estados aí que estão fazendo testes com alguns tipos de remédios que dizem fazer mal para o coração, se está havendo um óbito maior dessas causas. Mas, enfim, aqui a gente tem por outras doenças, né, aqui mais as doenças cardiovasculares, e ela cita lá a questão do AVC, né, e do infarto, né? 2019, 46.000 AVCs e 45.000 infartos. Em 2020, 46.000 AVCs também e 43.000 infartos. Ou seja, não tem essa diferença que ela está chamando a atenção lá no vídeo dela. Essa diferença que ela observou é justamente porque ela está fazendo ali, com todo respeito à colunista, ela está fazendo mau uso dos dados da transparência do registro civil. Toda vez que alguém mandar algum vídeo citando esses dados da transparência do registro civil, você já pergunta logo, beleza, você pegou dado que dia e relativo a que dia, porque se a pessoa tiver pegado, por exemplo, eu que estou gravando o vídeo agora, dia 22 de agosto, tivesse pegado dados aqui de agosto, né, ou de julho até, muito provavelmente esses dados aqui que estão aqui nesse site, eles vão estar incompletos. Então, tome muito cuidado com isso.
não caírem no mau uso aí das estatísticas. Eu gosto de dizer que os números não mentem, mas tem muita gente que gosta de torturar os números para poder mostrar a sua versão dos fatos, enfim. Então, é isso que eu quis deixar aí para vocês, tá certo? Depois eu gravo outro vídeo falando sobre outras coisas dessas estatísticas de coronavírus. Não esqueça de dar o joinha para você que está vendo aí no YouTube, se inscrever no nosso canal, a gente vai fazer vídeos, a gente faz vídeos sobre estatísticas, o foco aqui é aulas de concurso e de exames, mas vira e mexe eu vou fazendo um vídeo ou outro de futebol, enfim, a gente vai fazer sobre coronavírus também e outras coisas, tá certo? Falou, obrigado por assistirem até aqui.